Paz de Deus, irmão, irmã. Um dia desses, irmãos, eu senti de ler todos os livros, todos os capítulos do livro de Tiago. Ele vai do capítulo 1 até o capítulo 5, né? E então eu fiz um vídeo com o capítulo 1, um vídeo com o capítulo 2, e ainda não senti de fazer o capítulo 3, né? Porque cada vídeo, irmãos, que eu gravo para esse canal, eu, eu procuro ficar muito na comunhão com Deus para não colocar nada de mim, né, irmão? Porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém, a não ser. Eu posso contar meus testemunhos, eu tenho bastante testemunho. Até agora eu contei um e tem tantos, e o Senhor ainda não tocou no meu coração para contar os demais. Eu acho que vai ter. Nós estamos acostumados, né, irmão? A gente sabe que tem o dia certo, a hora certa para contar o testemunho, e o Senhor vai dar de contar no dia certo, né? E eu senti de falar sobre os 5 capítulos de Tiago, porque o livro de Tiago, irmãos, ele fala da graça de nosso Senhor Jesus Cristo com muita propriedade. É impressionante. Então eu gravei o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas semana que passou agora, um irmão nos comentários, ele pediu para ler Tiago, capítulo 5, do verso 11 ao 20, né? Interessante. Por se tratar do livro, né, que eu já estava com esse propósito de ler todos eles, embora não seja o capítulo todo, que o irmão pediu, ele pediu do versículo 11 ao 20. Então, eu não atendi de pronto, irmãos, eu fiquei assim, esperando o momento certo, mas senti de fazer agora. Então eu vou ler do versículo 11 ao versículo 20. Esperamos que o Senhor mostre o que falar a respeito, porque só de ler, irmãos, ele é autossuficiente, ele já mostra muita coisa, né? E eu vou ler, irmão, numa versão de Bíblia que inclusive eu indico para todo mundo, né, que é a versão da língua da versão atualizada, se chama assim, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Os irmãos mais simples deviam ler essa Bíblia, irmãos, porque ela coloca a Bíblia numa linguagem assim, mais acessível às pessoas mais simples, né? Eu mesmo leio a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a oficial da congregação, mas vejo nessa versão também, que ela dá muito mais a entender, né? Então, a versão é essa, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, é a que eu vou ler agora. Então, a partir do versículo 5, diz o seguinte, não é versículo 5, não. É o capítulo 5, do versículo 11 ao 20. Então, vamos iniciar aqui no versículo 11. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Diga somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente,
que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu. E a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Amém. Glória a Deus, irmãos. O livro de Tiago, ele é surpreendente. Como ele fala de alguém que teve assim juntinho com o Senhor Jesus, né? Que conheceu o início dessa graça maravilhosa. Ele conheceu assim a essência, né? Ele, ouvindo de Jesus Cristo, né? Mas principalmente aqui inicia no versículo 11 falando da paciência de Jó. E no final Deus abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Esse versículo já começa nos ensinando a praticarmos o dom, a virtude da paciência, né, irmãos? Porque aquele que tem paciência, ele espera no Senhor. Aqui está falando da paciência em esperar no Senhor, sabendo que o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então ele nos ensina, irmãos, que aquele que tem paciência e que espera no tempo do Senhor na sua vida, ele vai alcançar do Senhor a bondade e a misericórdia. Não precisa de mais nada, né, irmão? Nessa vida nós não precisamos de mais nada. Se você estiver debaixo da bondade e da misericórdia do Senhor, você não precisa de nada. Então, aquilo que nós estamos precisando, irmãos, aquilo que está dentro do nosso coração, num desejo assim, muito forte, as nossas petições diante do Senhor, nós pedimos. E uma vez pedidos, nós temos que confiar no Senhor. Tem uma parte na Bíblia que fala da viúva, de uma viúva que batia na porta do juiz iníquo, né? Ela batia, e esse juiz falou, eu não temo a Deus, eu não temo o homem. Mas para essa mulher não ficar me chateando, eu vou atender o pedido dela. E ele falava, se um juiz iníquo atendeu o pedido de uma viúva, que dirá o Senhor, né? O Senhor dos céus, né? Que é misericordioso, cheio de bondade. Mas aí, irmão, não precisamos ficar batendo muito, não, porque Deus não é o juiz iníquo, né? Na primeira vez que nós pedimos, o Senhor já ouviu, já conhecendo o desejo do nosso coração. Ele já sabia. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, o Senhor já conhece tudo que vai dentro de nós. Ele olha para nós, olha lá, meu servo, minha serva, vai falar comigo. E aqui ele é como aquele pai, né, que olha para o filho e já sabe o que o filho vai pedir. Às vezes o filho quer um brinquedo, né? Aí ele enrola, olha para o brinquedo e o pai só fica observando de longe, como quem não está olhando, mas está olhando e está vendo tudo. Aí o filho acha que vai fazer uma surpresa para o pai no pedido dele, e o pai já sabe tudo. E aquilo, né? O bom pai, se for a hora certa de dar o brinquedo, o pai dá. Mas às vezes o filho é meio
bagunceiro, fez alguma arte. Aí o pai fala assim, vamos esperar, filho, vamos esperar, vamos ver como é que se você se comporta, né? E a gente vai ver mais à frente. Mas o pai tem o desejo de dar aquele presente para o filho, não? Mas ele é um bom pai, né? Então ele vai dar na hora certa. O filho tem que se colocar na condição de receber também, né, irmãos? Mas o versículo 11, ele fala exatamente isso, que na paciência nós alcançaremos a bondade e a misericórdia do Senhor. E no versículo 12, fala assim, acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Diga sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Irmão, aquele que serve a Deus tem que ter uma palavra. O que sai da boca dele, irmãos, está saindo da boca de um servo de Deus. Se sai benção, irmãos, sai benção. Se sair maldição, irmão, vai sair maldição. O Senhor nos ensina para da nossa boca não sair maldição, porque nossa palavra tem poder, irmão. O Senhor fala assim, toma cuidado, porque agora você é meu filho, meu servo, minha serva. Agora o que sai da tua boca tem poder. Toma cuidado com o que você vai falar, porque você não é mais qualquer um. Quando sai da tua boca, agora sai com o dom da profecia. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor fala, não jure. Não há necessidade de jurar por nada, não. Você agora é um servo e uma serva de Deus. Quando você fala, eu vou, você tem que ir. Quando você fala não, é não. Simplesmente, a tua voz. Assim como Deus, ele quando dá a palavra, ele é fiel à sua palavra. A nossa palavra tem que ser maior do que o rei. E nós sabemos, lendo na Bíblia, que quando o rei ele dava a palavra dele, olha, Daniel foi para a cova do leão por causa disso, irmãos. João Batista teve a cabeça cortada por causa disso, porque o rei deu a palavra, aí teve que colocar o amigo dele, que era Daniel, na cova dos leões. Ele deu uma palavra, que quem não se dobrasse a uma estátua ia para a cova do leão. Por quê? Porque um rei está sujeito à sua própria palavra, né? Então, nós temos que entendermos que a nossa palavra está acima, porque o Senhor nos fez príncipes. Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa palavra, irmãos, nós estamos debaixo da nossa palavra. Se você uma vez disse que vai fazer uma coisa, você tem que fazer. O Senhor cobra exatamente aqui no versículo 12, que a tua voz, que a tua palavra seja sim, sim ou não. Palavra daquele que serve a Deus, aquele que foi chamado para o caminho, ela tem que ser uma palavra com verdade. Nós não somos filhos da mentira, irmãos, e nem precisamos jurar. Jura aquele que fala, às vezes, coisas que não cumpre. Então, para dar um pouco de embasamento naquilo que ele está falando, ele vai jurar, não é verdade? Mas nós não podemos e não precisamos jurar. A nossa palavra seja assim, sim, não, não, na presença do Senhor, que tudo vê, para que ele não nos condene, né, irmão? Ele nos dá o título de príncipe, filhos dele, nos coloca acima de rei. Ele nos observa, irmãos, para ver se nós somos realmente dignos de carregar esse título de filhos de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, no versículo 13, está dizendo aqui, se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Isso é interessante, né, irmãos? A palavra nos ensina, está sofrendo, bota o joelho no chão. A dor continua, bota o joelho no chão. Desabafa. As pessoas do mundo, irmão, precisam de psicólogos, analistas. Eles pagam para alguém ouvir. Eles querem falar com alguém, falar. E falam para o homem, né, que não vão resolver o problema deles. Mas você tem um Deus que te ama tanto. É um pai tão amoroso, um pai tão amoroso. Você está sofrendo por alguma coisa, irmão, irmã? Bota o joelho no chão. Ora, confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor tudo o que você está sentindo. Fala.
Fala com intimidade, Pai. O Senhor Jesus falava assim, Pai. E Ele nos deu esse direito. O Senhor nos fez filhos, nos colocou acima de rei, porque o Senhor nos colocou como príncipe. E Ele fala assim, fala, meu filho. Irmã, fala com intimidade com o Senhor. Com respeito, mas com intimidade. Chama de Pai. Pai, eu estou sofrendo isso e isso. O Senhor não quer de você mais do que você pode dar. Então Ele sabe que muitas vezes você vai pedir coisas que o filho não tem que pedir, que não é hora de pedir, mas o Senhor vai te ouvir e vai te responder. Bendito é o nome santo do Senhor. Você vai sentir a resposta do Senhor no teu coração. Mas agora, se você está contente, cante hinos, agradece a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, canta aqueles hinos assim, de agradecimento ao Senhor. E se você não quer cantar aqueles hinos de praxe, né? Os 400, primeiros 450, agora os 480 e tanto. Irmão, você não é obrigado a ficar cantando só esse hino, não. Pede um hino novo ao Senhor. Canta um hino novo. O Senhor vai te dar um hino espiritual. Né? Pede ao Senhor um hino novo. Um cântico que louve e glorifica ao Senhor. Porque todo cântico que vem pela inspiração do Espírito é para louvar e agradecer ao Senhor. Canta um cântico de agradecimento quando você estiver contente, para agradecer ao Pai. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. No versículo 14, irmãos. No versículo 14, glória a Deus. Diz assim, se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Irmãos, olha o que está falando aqui. Olha como é interessante essa questão. O Senhor não está falando aqui, ó, se você estiver doente, eu não sei se é essa parte que o irmão queria ouvir, de alguma forma eu sinto que é isso. Mas o Senhor está falando aqui, se algum de vocês estiver doente, o Senhor não está falando assim, não. Procura a assistência médica do seu plano de saúde. O Senhor não fala isso, não. O Senhor não fala assim, ó, procure o pronto atendimento ali que o governo dá para os pobres, né? Aquele pronto atendimento assim que só dá analgésico, antibiótico e com aqueles médicos novinhos, né, irmãos, que não tem experiência nenhuma para cuidar do povo, vai tudo no computador e vai mandando remédio. É a realidade do povo brasileiro, pelo menos, né, irmãos? Então o senhor não está mandando assim, vai procurar o posto de saúde mais próximo, o senhor não está falando isso, não. Aqui na palavra, e é na palavra que nós estamos falando, irmãos, está dizendo assim, se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago estava falando, irmão, no tempo de que a igreja era uma igreja. E que os presbíteros eram presbíteros. Homens cheios do Espírito Santo, cheios da fé. Alguém pode perguntar, irmão, hoje não tem mais a igreja, nem os presbíteros? Não. Seria leviano da minha parte falar que não tem. Tem sim, irmãos. Nós temos a igreja do Senhor, que está aqui na terra, ela está viva, está atuante, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor está alimentando essa igreja está forte, e essa igreja, a igreja do Senhor, é composta por todos aqueles que aceitaram o Senhor, aceitaram o Evangelho,
e estão lutando para viver dentro do Evangelho, dentro da graça do Senhor, dentro do amor do Senhor. Porque a graça do Senhor é o amor do Senhor. É o Evangelho do Senhor. Não estou falando de igreja, não. Estou falando da graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela não tem nome. Ela não tem razão social, ela não tem homem nenhum controlando ela. Irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo pertence ao Senhor, a Deus. E quem está nela em sinceridade, irmãos, está nessa igreja forte de Cristo, que está aí, está viva. E nessa igreja tem presbíteros. Mas vamos nos ater, irmãos, aos presbíteros que a Irmandade conhece. Né? Tem irmãos, principalmente cooperadores, irmão, que têm um amor no coração, que têm um zelo pela Irmandade. Ah, irmão, que sabe aquele cooperador assim, que quando um irmão falta, ele já começa a procurar no banco? E se no outro culto não vier, ele vai atrás na casa do irmão para saber o que está acontecendo? Estou falando desse cooperador. Aquele cooperador que briga pelas suas ovelhas, aquele cooperador que quando um irmão está de cara virada com o outro, ele já vai logo apaziguar. Sabe, irmão, esse cooperador? Estou falando desse presbítero. Estou falando desse que tem amor pela ovelha do Senhor, sabendo que as ovelhas não são dele, mas são do Pai, bendito é o nome santo do Senhor, e que nós temos que cuidar, porque o Senhor está de olho em nós. O Senhor é aquele que ele coloca umas ovelhas na nossa mão, e ele está de olho em nós e nas ovelhas. Ai do homem que cuida mal das ovelhas do Senhor. Ai do homem. Mas esse presbítero que faz a obra por amor, né, porque tem fé no Senhor, eu digo para o irmão, para a irmã, que esse daí, se for chamado, e ele orar, e ele ungir com azeite, irmão, sinta-se perdoado de todos os seus pecados. Está na palavra do Senhor. Todos os pecados que tiverem cometido serão perdoados. Essa unção vai perdoar seus pecados. E vai te tirar da cama, vai te tirar da tua doença. Irmãos, eu creio de coração que a unção feita por um homem de Deus, ela cura a doença. O doente será curado. Não vai precisar de posto de saúde, não vai precisar de médico, não vai precisar de nada, não. Tem que ter fé em quem ora, tem que ter fé naquele que pede a unção. Não pede por curiosidade, nem para fazer teste do Senhor, não. Não teste do Senhor, não. Se você quer uma unção, pede com fé. E aquele que for fazer, faça com fé. E vocês vão ver o operar do Senhor. Irmão, um dia desse, a minha neta, ela estava com aftas, mas a boquinha dela, irmãos, acho que tinha 3 anos ela. A boquinha dela cheia de aftas, cheia. A menina nem chorava direito, não comia mais nada. Não conseguia colocar nada, nem engolir a saliva ela estava aguentando. A minha filha fez todo o tratamento no médico, ela levou no pediatra, estava colocando aquele líquido antibiótico na boquinha da minha neta e não resolveu. Aí eu e minha esposa fomos visitar minha filha e quando nós chegamos lá, nós encontramos esse quadro, né? Ah, irmãos, deu pena. Mas eu peguei a minha neta, irmãos, sem assim querer fazer nada na frente de ninguém, eu abracei a minha netinha, fui para a cozinha e ali eu não ungi, irmão, mas eu clamei ao Senhor e repreendi aquela doença. Aí nós fomos para casa, irmãos. Quando nós chegamos em casa, a minha esposa, ela tinha orado também pela minha neta, né? Ela orou pela minha netinha. E à noite ela teve uma visão, irmãos, em sonho. No sonho dela, assim, ela viu as aftas caindo da boca da minha neta como se fosse areia, caindo assim. Tum, tum, tum. No dia seguinte, irmãos, de manhã, a minha filha ligou para nós e falou: mãe, pai, glória a Deus. A Gabi está comendo, irmão.
As aftas estão todas curando. E ela já está se alimentando, não está mais chorando. Irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor, que opera na vida daquele que tem fé. E assim é, irmãos. Um dia, a minha filha, uma caçula, já com 18 anos, teve um problema sério na garganta, teve placas, né, irmãos? E essa minha filha, irmãos, ela estudou aqui no Colégio do Rio de Janeiro, e ela teve daquela doutrinação que todos os colégios tiveram aí. Ela estava no Pedro II, aqui do Rio de Janeiro. E nós, as crianças que entraram lá para fazer o segundo grau, saíram de lá com a cabeça completamente transtornada. Essa é a verdade. E ela estava assim, irmão, duvidando da existência de Deus, duvidando da nossa fé, não querendo que a gente falasse a respeito de Deus. E ela estava doente, irmãos, a garganta assim com placa, e ela foi no médica, e voltava na médica, e voltava na médica também, não teve tratamento, irmãos. Ela tomou antibióticos, tomou tudo que tinha que tomar, e voltava e tomava outro. E ela falou para minha esposa assim, mãe, eu não sei o que é isso, mas não está ficando bom, e eu não estou conseguindo, minha garganta está fechando, irmãos. A garganta da minha filha estava fechando totalmente. Ela ia precisar passar por uma intervenção cirúrgica se continuasse assim. A minha esposa aflita com aquilo, irmãos, ela teve uma outra revelação, assim, sabe? Ela teve um sentimento assim. Deus falou no coração dela. Ela conta para nós, Deus falou no coração dela assim. Coloca o véu em volta do pescoço dela e faz uma oração. Mas a minha esposa assim sentiu, mas como é que eu vou fazer isso se ela não quer nem que a gente fale a respeito de Deus, das coisas de Deus? Estava num período de rebeldia. Mas ela levantou e mesmo assim foi, irmãos. Quando ela chegou lá, falou, filha, eu sei que você não quer ouvir falar desses assuntos, mas o Senhor falou no meu coração. Para você colocar esse véu em volta do pescoço e a gente fazer uma oração que o Senhor vai te curar. Ela olhou para minha esposa, no desespero, e falou, tá bom, mãe, vamos fazer isso. Ela colocou o véu. Não estou falando aqui, não estou pregando que véu tem poder, não. Não é isso que eu estou falando. O que tem poder é a fé e a oração. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a minha filha aceitou aquele ato de fé. Colocou o véu no pescoço e elas oraram. No dia seguinte, minha filha levantou praticamente curada. Ela levantou falando, mãe, desinchou minha garganta. Olha como abriu tudo aqui assim, eu já estou conseguindo tomar a água normalmente. Irmãos, foi outra obra maravilhosa. Glória ao nome santo do Senhor, numa oração, na fé, irmãos, na fé. E aqui, no versículo 14 e 15, está falando exatamente disso, irmão, irmã. Que é oração com fé. Glória a Deus. E aqui, no versículo 16, fala isso, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tá vendo, irmãos? Oração. Se você andar na obediência a Deus, irmãos. Eu, quando falo da obediência, eu falo obediência a Deus. A palavra do Deus vivo. E a palavra do Deus vivo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o amor e a misericórdia, irmãos. Essa é a palavra verdadeira. Andar no amor, na misericórdia, tentando entender e praticar o dom da caridade. A tua oração vai ter poder, irmão. Não vai ficar doente. Não vai ficar doença, não vai ficar demônio na tua frente, irmãos. Se coloca a caminho do Senhor. Irmãos, procura andar na obediência. Procura andar no temor do Senhor, irmão, do Senhor.
E não vai ter doença, não vai ter espírito que fique na tua frente. Bendito o nome santo do Senhor. E aqui fala, irmão, no versículo 18, a respeito de Elias, né, irmão? Então, no 17, o profeta Elias era um homem como nós. Olha como é que a palavra fala, irmão. O profeta Elias era um homem como nós. Era um ser humano. Mas era um homem, né, que estava o tempo todo em comunhão com o Senhor. Ele orou com fervor, né, para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu na terra. Irmãos, eu creio. Eu creio até nisso, que se tu estiver na comunhão com o Senhor, andando na, na sinceridade e com a fé, se você orar para não chover na tua cidade, não vai chover, não. Não vai chover. E se você orar para chover, vai chover. Nós temos essa promessa de Jesus Cristo sobre nós, irmãos. Pela fé, muita obra pode ser feita, mas tem que ter fé. Não pode brincar com as coisas de Deus, não. Não pode brincar com a fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Tem dia que a nossa fé está vacilante. Tem dia, irmãos, que só por Deus. Ah, Senhor. Tem dia que a guerra pega tanto assim que a nossa cabeça fica... parece que entra uma nuvem e a gente esquece das obras maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida, irmão. A gente esquece do poder de Deus na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. E aí a gente esmorece um pouquinho, né? Mas no dia que a gente está com a fé lá em cima, irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Não fica a montanha vai ter que andar. Irmã, a montanha vai sair da tua frente. Você não vai ter que desviar a montanha, não. A montanha vai sair da tua frente e tu vai passar em liberdade. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Irmão, a nossa luta é a luta de Jesus Cristo. O Senhor veio aqui, carregou a sua cruz e falou para nós, pega a sua cruz também e me segue, carregue a tua, né? E o Senhor veio para derrotar o pecado, irmão. O Senhor veio aqui para derrubar o pecado está aí para tudo quanto é lado. E quando o nosso irmão, ele enfraqueceu, esmoreceu um pouquinho na fé, o inimigo conseguiu, naquele momento de fraqueza. Às vezes a pessoa se distrai, até um soldado na guerra, ele se distrai, o inimigo pega ele de jeito. E na nossa vida espiritual é assim, irmão, você se distrai um pouquinho, às vezes com a coisa do mundo, com as obrigações, com os aborrecimentos com filho, com filha, com parente, com vizinho. E nesse momento de distração, o inimigo pega um ou outro e derruba, irmão. Aí ele se desvia, às vezes, da verdade, e a verdade é Cristo, ele se desvia. Tem uns, às vezes, que cai e não se sente mais merecedor da misericórdia de Deus. Olha, não conhece o amor de Deus, não conhece. Não conhece a misericórdia de Deus, aleluia. Não duvida, irmão. Não duvida da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Você que está se achando aí um pecador, alguém que não tem condição mais, não duvida do amor de Deus, irmão. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Não duvida desse amor. Ele está falando aqui, meu irmão, se a gente vê qualquer nosso dos irmãos se desviar da verdade, não é para meter o pé em cima, não, irmão. Não é para apontar o dedo e condenar. Não é para dizer esse daí é cão, ou esse daí não tem mais jeito, não, irmão. Isso aí é coisa de santo Deus. O Senhor está falando outra coisa pela palavra, mas está falando assim, vai lá, luta, para que aquele teu irmão volte para o caminho da verdade. Você vai salvar ele da morte. Entendeu? Não condena ele à morte, porque se você vira as costas para ele, você está condenando ele à morte. O Senhor está falando assim, não condena seu irmão à morte. Vai atrás dele. Faz de tudo para salvar ele. Ele está ali, ó, se afogando.
estendendo o braço assim, se afogando, está parecendo só a cabecinha dele, ele quase se afundando naquele lamaçal do pecado. Mas você pode mergulhar lá e pegar por ele e salvar a vida dele. Irmão, muitos pecados serão perdoados, a palavra está dizendo aqui. Muitos pecados fará com que muitos pecados sejam perdoados. O Senhor não está falando de que não tem mais jeito, não. Então, aquele teu irmão lá que tem muita gente que está condenando, aquele lá que acha que não tem mais jeito, aquele lá que está falando mal da denominação, falando mal da igreja, falando mal do ancião, porque está revoltado, irmão, sabe, está sentindo muita revolta no coração. O inimigo plantou lá revolta, amargura, plantou toda sorte de coisa que vem do inimigo, mágoa, são tudo semente do inimigo, tá lá, irmão. Mas você com amor, com dedicação, você vai assim, ó, tira essa erva daninha, tira essa sujeira aqui, porque você é um homem de fé, uma mulher de fé. A tua oração tem poder, vai revolver as montanhas na frente assim, e você vai lá pegar teu irmão, vamos voltar para o caminho da verdade. Porque seus pecados serão perdoados. Muitos pecados, está aqui no versículo 20, muitos pecados serão perdoados. Irmãos, esta é a palavra maravilhosa que o Senhor nos dá no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 11 ao 20, né? Essa foi a inspiração que o Senhor deu, bendito é o nome santo do Senhor, coisa linda é a palavra do Senhor, irmão. Então fiquemos com essa palavra, eu vou mandar para o irmão que pediu, e no momento certo que eu senti da parte de Deus também, eu vou liberar essa palavra no canal, né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus, e que nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso olhar, o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém. Glória a Deus.